Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero trazer uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 36, que diz: E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. É interessante justamente o que Jesus diz a Jairo. Ele olha e diz: olha, não temas, crê somente. Só que Jesus, ele fala isso a Jairo em meio a uma situação difícil, em meio a um problema muito grande. Por quê? Porque Jairo, ele já chega até Jesus aflito, angustiado. Ele já chega até Jesus pedindo ajuda. Já chega até Jesus aflito porque viu a sua filha antes de sair de casa doente. Ele antes de sair de casa para falar com Jesus, já viu a sua filha quase perecendo. E o que acontece? Ele vai pedir ajuda de Jesus. E em meio a esse processo, ele ainda tem que ver justamente o que acontece no meio do caminho. Ele viu uma mulher que há 12 anos estava doente. 12 anos estava enferma. 12 anos estava com hemorragia. Sabe o que acontece? A mulher, ela foi curada. Por quê? Porque teve a fé suficiente de dizer em seu coração: se eu tão somente tocar as suas vestes, serei curada. Ela vai até Jesus, passa pela multidão, toca as vestes e é curada. Por quê? Fé. Simplesmente teve fé. Simplesmente creu que isso era possível. E assim se tornou. E Jairo, quando viu aquilo, ele estava com a multidão vendo tudo aquilo que sucede. Chega então homens, considerados então seus amigos. Olha, Jairo, a tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Sim. Eles chegaram até a Jairo e essa foi a notícia que deram a Jairo. Olha, sua filha morreu. Não incomodes mais a Jesus. Mas quem disse? Quem disse que você buscando a Jesus vai incomodar a Jesus? Quem disse que você quebrantado perante a Jesus, você vai incomodar a Jesus? Sabe o que acontece? Satanás muitas vezes envia pessoas para dizer palavras contra você, justamente para que você venha se entristecer. Mas não deixe se esmurecer, não abaixe a cabeça, pelo contrário, continue fazendo o que Deus prometeu para você. Continue fazendo o que Deus te ordenou para fazer. Jesus olha e diz: não temas, crê somente. Jesus ouviu as palavras que os homens disseram. E o que acontece? Jesus deixou claro: não temas, crê somente. Tudo que Jesus estava querendo de Jairo era isso. Olha, creia somente. Creia, apenas creia. Não temas, creia somente. Não tem para que o medo, não tem para que a insegurança, não tem para que o medo, não tem para que a insegurança. Creia somente. O que Jesus deixou claro a ele foi isso: não temas, crê somente. Por quê? Por causa que o medo impede a fé, mas quando a fé vem, ela sobressai acima do medo. Por quê? Porque a fé tem que ser maior do que o medo. A fé tem que tomar o lugar da insegurança. Não temas, crê somente, porque através da sua crença, através da crença no Filho de Deus, através no crer do Filho de Deus, que você vai ver muitas coisas acontecendo, você vai ver milagres acontecendo. Basta crer, é simplesmente algo simples. Crer somente. Jesus, ele faz isso, ele pede para Jairo crer em meio aos problemas. Jesus, ele pede para Jairo não temer em meio aos problemas. É justamente nos problemas que o Senhor nos ensina a não temer. É justamente nos problemas que o Senhor pede para que nele venhamos nos confiar. É justamente nas aflições que o Senhor nos ensina que o lugar onde achamos paz é nele. O lugar onde devemos estar é em sua presença, é perto dele, é nele. O
lugar onde encontramos descanso é próximo a Deus. O lugar é justamente onde Jesus está. Por isso devemos entender uma coisa: em meio aos problemas, em meio às dificuldades, não creia, não temas, não temas, apenas creia. Em meio aos problemas, não temas, apenas creia. É difícil? Sim, mas se quem te pede isso é o próprio Jesus, ainda que seja difícil, é porque Ele sabe que você é capaz. Deus vos abençoe em nome de Jesus.